Bem-vindos aí a mais um Azimuth em Ação, mais um podcast aí da Azimuth Engenharia, nosso terceiro, né? Já estamos ganhando corpo nesses podcasts, então agora esse é mais um tema que a gente trouxe aqui para debater, juntamente aí um podcast voltado para planejamento, um plano diretor de indústria. Então, estamos aqui hoje com o nosso CEO da empresa, o diretor fundador da empresa, Antônio Carlos Ramuski. Junto também aqui, nós estamos aqui com o arquiteto urbanista Sandro Bonardi Mello, especialista na área de arquitetura industrial, formado em Blumenau. Em Blumenau. E pós-graduado em George Washington. Em Washington, exatamente. Isso. Então, assim, nós temos aí uma celebridade hoje junto conosco, fazendo parte aí ele é especialista nessa área, então ele faz chover praticamente com as plantas industriais. Então aí, Sandro, se quiseres se apresentar aí, falar um pouco da sua trajetória dentro dessa área de arquitetura, dentro dessa área industrial. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Não sei exatamente quando o programa vai ser transmitido, né? Mas primeiramente agradecer a você, Wander, a você, Ramuski, por essa oportunidade. É sempre muito bom poder conversar com pessoas experientes, né? Como vocês, e poder trocar ideias, e por que não transmitir, se possível, algum conhecimento e adquirir outros, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Então, assim, Wander, eu sou arquiteto urbanista, formado na FURB, em Blumenau. Desde logo depois de formado, já quis começar a me especializar, então fiz uma primeira pós-graduação em restauração pela UNERJ, em Jaraguá do Sul. Depois disso, fiz alguns cursos de qualificação, capacitação, obras, arquitetura hospitalar, gerenciamento de canteiro de obras também. E, como eu depois vou explicar, talvez, dentre as perguntas que surgirão, acabei entrando na empresa em que hoje sou sócio, chamada GPS Cal, né? Assessoria e projeto, sediada em Blumenau. E ela, desde sempre teve um foco muito forte na coordenação, né? E acabei descobrindo um outro universo, né? Que está, claro, muito atrelado à formação do arquiteto e urbanista, e acabei então me especializando nisso, entrando no gerenciamento de projetos, aí pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, e aí pude fazer sim uma especialização fora, né, do Brasil, em Washington, na George Washington, MBA executivo internacional na área de gerenciamento de projetos, né? O currículo é invejável. Né? Que isso. E assim, ó, indo um pouquinho para esse tema de plano diretor, plano industrial, o que te vem à cabeça quando a gente fala desse... apenas um desenho? O que você pode, assim... O que te vem, assim, que te pode contribuir conosco aí sobre essa... Então, a GPS Cal, que é parceira da Azimuth já de longa data, tá aí com um pouco mais de 30 anos, e eu posso dizer que nesses 25 anos em que eu trabalho nela, há pelo menos 20 anos a gente investe muito na conscientização dos nossos clientes em fazer um plano diretor. Tá? Plano diretor é uma peça fundamental. Agora, é claro, fazê-lo sem ter um plano de negócio que o antecede, também às vezes é dar um tiro na água, né? Mas um plano diretor baseado num plano de negócio bem estruturado, né, traz muitos benefícios para o cliente, principalmente porque ele já tem algo engatilhado, organizado, né, estimado muitas vezes, embaixo do braço, para aproveitar uma oportunidade, ou de uma parceria, ou de uma sociedade, ou de uma linha de financiamento, né? Porque uma coisa é você estar querendo investir e não saber o quanto ainda vai precisar para investir. Agora, se você já sabe mais ou menos, pelo menos, o que você quer fazer, tendo maior ou menor nível de detalhamento, você já está com isso na mão para aproveitar as oportunidades que o mercado às vezes nos traz. Eu até vou complementar um pouco a tua fala, Sandro. Existiram, né, ao longo dessa nossa parceria, até clientes
que fazem um plano diretor, mas eles fazem o faseamento dessa obra. Isso também que envolve um pouco do teu, para saber o que é o primeira etapa a ser feita, porque daí é o payback do teu retorno, né? E essa visão a curto, médio e longo prazo é fundamental para o investidor, né? Para o parceiro, para o órgão financiador, né? É fundamental você ter essa visão. E o plano diretor que te permite ter essa visão. Um projeto executivo, ele não vai ser feito visando um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Um plano diretor, sim, né? E o que eu acho mais interessante e relevante num plano diretor, e isso certamente vocês passam por isso quase que diariamente, quando uma empresa nos pede um projeto executivo, ela tem pressa. É para ontem. Ela quer ver uma fundação ser iniciada, ela quer a obra de terraplenagem sendo feita. Agora, quando ela quer um plano diretor, é natural que ela já saiba esse corte. Eu estou planejando. A partir do momento que eu encerro o plano diretor, agora eu vou realizá-lo. E aí entra o projeto, a aprovação legal. São investimentos assim, bilhões em algumas... Exatamente. Da planta industrial, né? E claro, não dá para comparar também o valor de investimento em um projeto executivo de engenharia e arquitetura comparado ao valor de um plano diretor, né? Então isso também facilita o cliente a testar mais, às vezes treinar mais opções de planos diretores até que ele tenha aquilo devidamente escolhido, maturado, para que realmente, agora eu quero fazer isso daqui. Aí você encaminha para os escritórios de arquitetura e engenharia, até mesmo para as construtoras, por que não, né? Se o cara está pensando num EPC, num turnkey, né? O próprio plano diretor pode direcionar o cliente também numa definição como essa, dependendo daquilo que ele quer fazer, o tempo que ele tem para fazer, o nível de complexidade que aquilo se apresenta. E assim, ó, em que momento que esse plano diretor deixa de ser técnico e acaba impacta no dia a dia da indústria, assim, qual que é o time disso? Essa pergunta é muito boa, Wander. Assim, não existe uma coisa sem a outra. Quando a gente inicia um plano diretor e a gente vê que só estão participando os donos, já é um alerta. Cúpula? Exatamente, a alta cúpula, né? Porque a gente sabe que o trabalho do dono não é estar no chão da fábrica, né? Ele já delegou essa atividade para outros, né? É muito mais macro, né? Então... Exatamente. É claro que você tem que ter a visão do investidor, do dono, né? Mas se você não tiver a visão do operacional para entender o que ele hoje está fazendo que poderia ser feito melhor, você não consegue projetar para ele algo diferente para que melhor o atenda, né? É claro que isso às vezes bate de frente com uma necessidade de investimento ou com uma visão de negócio, né? Mas eu sempre digo, o plano diretor você tem que ter às vezes visões antagônicas se confrontando para que de fato desse confronto, desse antagonismo, você encontre a solução ideal para aquela situação, para aquele cliente, para aquela necessidade. Eu acho que isso indo complementando isso aqui, eu acho que um dos maiores erros, talvez, desses planos, a criação de plano diretor ou a má formação, é esse não pensar no todo, né? Não pensar que a equipe de manutenção tem que ser envolvida, e vou retroceder um pouco mais, talvez a questão até da própria escolha do terreno. Com certeza. Né? A Ramusc até teve, recentemente, né, a gente teve um cliente que também o terreno não estava adequado ao local. O que acontece, Sandro? Eu tenho alguns exemplos. Vamos para a prática, que é mais fácil de a gente... a alta cúpula das empresas, claro, empresas médias, tem aquelas grandes, mas eu tenho um exemplo aqui de uma empresa local, grande, faturamento anual bi-meio para cima, 2 bi, que o CEO falou, ó, vou comprar aquele terreno lá, é bom, que eu tenho que ampliar lá um setor. Comprou barato, terreno, achando que tinha feito o melhor negócio do mundo. Aí chega o diretor administrativo, que é coincidente, amigo meu, falou, ó, tem esse terreno aqui, eu já tinha feito um estudo nele, econômico, ambiental e técnico. E o terreno tinha nascente, tinha morro,
cota 40, que aqui nós temos um teto de execução, né? Cota 40, cota 40, acesso ruim, e o que ele pagou barato, que ele achou que fez um grande negócio, essa reunião que eu tive com esse diretor já faz uns 7 anos. O terreno está lá até hoje. Então, aí o cara ele empurra pensando que vai resolver o problema. Esse é um caso, né, de uma situação. Então, não conversa. Às vezes a empresa menor não tem contato com a parte técnica, né? E aí esse é o terreno que eu comprei. Vai lá e compra o terreno e não sabe a parte geotécnica. Aí você tem que implantar um negócio em cima de um solo mole. E aí nós já estamos falando dos problemas que, até para orientar o pessoal, em não fazê-lo, né? Exatamente. Essa área da terraplenagem e drenagem, em relação a planos diretores, já daria um podcast exclusivo só para isso. Só para isso. Até porque existe uma sinergia, né? Tudo, total. Dependendo do teu plano diretor, tem que estar envolvido muito com a questão topográfica. Total. O estudo de níveis vai muitas vezes identificar qual que é o melhor acesso, qual que é o melhor lençol freático, estudo de estabilidade, tipo de solo, recalque. Você deve ter deparado, por exemplo, que o cara não tem levantamento topográfico, não sabe nem se... Nada. Né? Você deve ter... Nós já tivemos casos, Ramuschi, que comprou-se um enorme de um terreno numa região que logisticamente era interessante para o cliente, né? Só que não se tinha ideia da profundidade do estaqueamento que aquilo ia exigir para aquele tipo de obra. Nós chegamos a fazer nesse empreendimento estaqueamento de mais de 40 metros de profundidade. Custo disso. Solo. Então é impossível que quem estimou um budget sem conhecer o terreno tenha previsto que seria necessário um estaqueamento de 40 metros de profundidade. Então, veja que você já larga um investimento altamente já queima todo na fundação. Prejudicado. Então, e nós temos assim alguns clientes, né? Nós temos outro, para encerrar esse assunto, nós temos um cliente aí de uma papeleira, dessas grandes nacionais aí, que tem uma região aqui no nosso estado também, que escolheu um terreno da serra aí. Bom, teoricamente os terrenos de cima são maravilhosos, né? Porque é muito melhor que a nossa região aqui, perto de litoral, que tem um solo pior. Aí eles estimaram um budget de quanto lá, Wander? Acho que era 600 milhões para fazer uma terraplanagem e tal. E aí contrataram uma empresa boa, só que aí o primeiro erro, você tem 30 dias para avaliar o negócio. Aí fazem pouca sondagem. Chegaram a um valor de investimento de 1 bi e pouco, né? 1,8 bi. 1,8 bi. 3 vezes mais Não dá para fazer, escolher outro terreno. Para tudo. Aí o pessoal, nós já compramos o terreno, e daí? Não, e veja bem, é muito importante destacar isso. Dependendo do negócio... existe uma cultura já, né? Que temos que sempre fazer... Os projetos são a última coisa que a gente acaba pensando, né? Ou faz ao mesmo tempo que a obra, né? Não, mas vou começar a obra e vou fazendo, vou resolvendo. Vai se adaptando. Você que trabalha com planejamento sabe muito bem disso, né? O Brasil não tem essa mentalidade de planejar bem, gastar pouco, né? E fazer sem as intempéries, que é um projeto que não tem tempo de maturação, de estudo, né? E é muito legal você entender isso do cliente, né? Porque, não, o trabalho que a gente faz... Você tem que ter empatia pelo teu cliente, né? Eu tenho um cliente de São Paulo que uma vez eu pensei que tu ia falar aquele outro cliente lá. Não. Esse a gente deixa para depois. Mas um cliente de São Paulo que já tinha feito o projeto, praticamente todo, mas já estava nos detalhes, né? Era uma indústria de alimentos. Aí eu estava preocupado que ele não tinha definido algumas questões ainda que interferiam na parte hidrossanitária. Poxa, eu tenho que embutir esse tubo, eu tenho que dar caimento, eu tenho que levar para cá, eu tenho que tratar e assim por diante. Aí ele me encheu o saco e falou, poxa, não me enche o saco. Tu tá preocupado com o bebedouro? Eu nem comecei a terraplenagem ainda. Essa é a visão, né? Essa é a visão normal. E a gente tem que saber mostrar, tem que saber instruir para poder melhor direcionar esse tipo de ideia, né? Agora voltando um pouquinho pro terreno, né?
e aquela questão da topografia, do tipo do solo, estar diretamente relacionada ao uso que se quer dar para o empreendimento. Nós já fizemos projetos de indústria de alimentos que tem muito efluente, né, a ser tratado, conduzido, que preferencialmente, devido ao custo fixo, variável, que se terá ao longo da vida do empreendimento, depois de dado startup, que o melhor é que você conduza isso tudo por gravidade. Aí o cliente vai lá e compra o terreno plano. Ou seja, para plantar, joia, excelente. Mas para fazer uma planta de alimentos, vai ter um custo eterno, né? 10, 20 elevatórias bombeando água e tudo mais para você conduzir esse efluente. Parece bom, né? Coisa plana. Então, assim, tem que ser não, é bonito, né? Mas tem que ter. E uma pergunta aí, Sandro, acho que talvez isso é... O que um plano diretor mal pensado influencia ou mostra algumas patologias futuras? Que acarreta, né? O que, assim... Porque a gente pensa que tudo é mil maravilha, né? Mas imagina que... Vamos pensar que não contrate a GPS e a Azimut para fazer um plano diretor. Eles planejam errado. O que tu geralmente mostra para os clientes assim, ó, se tu fizer isso de errado, vai acontecer isso, isso, isso. O que tu... eu vou dar um exemplo, eu vou começar com um exemplo que envolve pessoas, certo. E vou dar um outro exemplo que cai bastante no dia a dia de vocês. Pavimentação. Só 2 exemplos de dezenas que a gente poderia dar aqui. Por mais que você automatize, por mais que a gente esteja entrando, né, numa era tecnológica, de IA e tudo mais, as pessoas são e sempre continuarão sendo a parte mais importante de tudo. Seja produzindo, né, agregando valor na transformação e até mesmo no consumo. Eu acho que isso ninguém vai dizer que eu estou falando besteira, né? Então uma indústria que inicia um plano diretor não favorecendo, não privilegiando os seus colaboradores, ela já começa aí com um grande problema. Poxa, a distância entre o lugar que a pessoa deixa o seu carro, passa pelo controle, se paramenta, chega até a sua posição de trabalho, volta para o seu refeitório, ou precisa ir num banheiro, ou precisa chegar num bebedouro para voltar para a sua posição de trabalho e seguir a sua vida honrando com o seu contrato de trabalho da melhor forma possível, com qualidade, né? Já tivemos casos que às vezes simplesmente rotacionando todo um conjunto industrial 90 graus, reduziu mais de 100 metros o cabeamento diário de um colaborador entre o chegar, ir e voltar para o seu carro. Isso é quase imperceptível. Mas assim, quase nada imperceptível. Só que no dia a dia, os colaboradores ficam insatisfeitos e daí aquele projeto já começa a ter aqueles puxadinhos. Vai ter que fazer aí começa a inventar, começa a fazer banheirinho, bebedouro, o cara chegar lá, aí bota o refeitório aqui, agora vamos ter que fazer um outro refeitório lá, e a coisa começa a virar bagunça. E outra questão, por exemplo, falando em segurança. Poxa, caminhão, carreta, bitrem, acessando onde não... versus pessoas, né? Pavimentação. Quanto menos um caminhão carregado se deslocar, vocês sabem o quanto que isso pode se traduzir em economia de investimento e melhora da vida útil de um pavimento, né? Sim. Então são itens às vezes muito simples de serem observados, que traduzem, além de uma economia já na implantação do negócio, como vão se traduzir em economia ao longo de toda a vida útil de um empreendimento. Bacana, essa colocação aí do arquiteto Sandro, acho que é de suma importância para um bom plano diretor, né? Então acho que isso aí é já vale o podcast, só esse comentário aqui do Sandro aqui. E Sandro, vamos para um próximo bloco aqui, que é onde nascem os maiores conflitos entre a implantação de plano diretor versus... Quando a gente trabalha num plano diretor de muitas fases, né, o planejamento e o convencimento daquilo que precisa ser feito para que não se tenha muitos transtornos nas fases subsequentes, é muitas vezes complicado de explicar, de convencer o cliente.
né? Porque, claro, o primeiro investimento ele sempre vai ser mais caro, né? Porque você tem que botar aquela roda para girar. Depois que a roda gira um pouquinho, é mais fácil de aumentar a velocidade, às vezes até manter a velocidade de um investimento, de uma produção, né? Então, bem planejar isso e tudo aquilo que está intrínseco, veja bem, eu não estou dizendo só que esse pilar aqui no futuro ele vai receber o peso de uma outra estrutura para uma ampliação. Eu estou falando também de uma descida pluvial, né? Eu vou deixar aquela calha no meio do prédio ou vou poder jogar essa calha depois com a ampliação já na extrema? Daí como é que eu faço com essa rede enterrada? Eu vou fazer ela paralela, longitudinal ao prédio, ou já vou fazer ela na posição futura, para não ter que removê-la, e faço ramais transversais que eu vou eliminando ao passo que eu vou ampliando. Isso a gente já se deparou em alguns clientes milhares que de vezes participamos. E essa parte da infraestrutura acho que também é um ponto importante, né? Fundamental. E eles deixam um pouco de escanteados, assim. O enterrado e o que está apoiado no solo, vocês sabem que é a parte mais importante. Que mais o pessoal muitas vezes acaba negligenciando. E essa compatibilização, Sandro, todos esses projetos aí que você faz, um total, né? Esse assunto é interessante, Ramos, que é bem interessante. E você tentar conciliar tudo. Né? Hoje a GPS Cal, há uns 10 anos já, pelo menos, a GPS Cal ela é mais conhecida no mercado por fazer essa compatibilização do que fazer a arquitetura. Tanto é que a gente abriu a GPS Duo, né, uma outra empresa, justamente para podermos dar foco na arquitetura, estamos incorporando ali a arquitetura corporativa, digamos, de interiores, que a gente viu um filão interessante de mercado, uma demanda dos nossos clientes, mas ao mesmo tempo podendo nos especializar ainda mais nessa parte de compatibilização. É claro que os softwares estão aí para serem usados, né? Tudo muito mais automatizado, o universo BIM, né? O Clash Detection, né? Hoje com uma precisão absurda, né? Isso muito facilita, né? Mas o conhecimento não pode ser negligenciado, né? Porque vocês vão de convir comigo. A logística executiva também ela é fundamental num projeto. Isso que eu ia te perguntar. A questão operacional de uma empresa influencia muito também na decisão. Totalmente. Porque muitas vezes aquilo que tu já mencionou, né? Às vezes o dono da empresa, o CEO da empresa, eles têm uma visão um pouco mais macro, mas esquecem que a parte de operação, a parte de manutenção são importantes para o processo. Já tivemos aí questões que até uma saída de incêndio fez com que o projeto tivesse que ser todo remodelado, porque você tem que criar rotas de fuga que não estavam previstas. Mas o pessoal falou assim, aqui tem que ter isso, só que daí você tem toda a disposição interna tem que ser remanejada. Então isso Vamos citar um outro exemplo, a entrada e a saída de um equipamento. Às vezes você colocar um equipamento grande no lugar quando ele está recém-inaugurada a obra é uma coisa, agora tirar ele para fazer uma manutenção, substituí-lo por um equipamento novo quando necessário, o acesso dele, você consegue chegar nele, consegue tirá-lo, consegue colocá-lo, como é que essa parte construtiva, essa logística executiva ela é muito importante, até mesmo na fase inicial, né? Vamos só dar um exemplo. O cliente não quer fazer EPC, e eu particularmente até nem gosto muito do EPC, mas ele quer fazer, digamos, um pacote de civil. Engineering, Processing and Construction, né? Então EPC, né? Às vezes muitos clientes querem já trabalhar com o EPC. Alguém que traga tudo para eles, faça a engenharia, faça o processo e já construa, né? Fazer o turnkey. O turnkey que seria, inclusive, uma modalidade aperfeiçoada, né, do EPC. Agora, veja bem, ele não fez o EPC, mas ele fez todos os projetos detalhados. Tá tudo compatibilizado, nada bate com nada, tá tudo dando certo. O software disse, não, projeto 100%. Só que daí na hora de contratar, digamos, a média tensão enterrada, separada de uma rede hidrante enterrada, se ele não souber quem entra antes e quem entra depois, ele vai bater cabeça. Veja bem,
Você compatibiliza para que o cara não tenha que abrir 2 valas separadas. Não, vamos fazer uma vala só. Primeiro o cara do hidrante vem, depois o cara da média vem. Mesmo que não esteja sobreposto, mas estão na mesma vala. Existem as picagens. Se o cara resolve contratar e fazer isso num cronograma inverso, você imagina a dor de cabeça que vai dar. Né? Como é que eu vou fazer uma rede de hidrante depois que o cara já colocou toda uma linha de média tensão? Então, por isso, né? Que a engenharia ela é muito mais complexa do que muita gente no mercado vê. Né? Aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia é complexo e é de altíssima responsabilidade. Né? E é claro, quanto mais experiente, né, mais erros você cometeu, mais erros você corrigiu, né, superou, aprendeu, né? É a tal da experiência, né? Tá repassando quando possível, né? E podendo levar esse benefício para os clientes, né? Por que não? Indo um pouquinho agora para outro tema aqui, questões de comunicação, né? Nós temos aí o papel do pessoal no sucesso ou no fracasso de um plano diretor. Batendo um pouco nessa tecla, né? Acho que temos aí as pessoas que decidem, né? Então, muitas vezes acabam sobrepondo e pessoas que não entendem acabam tomando decisões que depois já aconteceu, né? Muitas partes. Isso é complicado de você gerir, né? Porque muitas vezes a pessoa que está em contato com você não é a pessoa decisora, mas é a pessoa que toma a decisão, né? Então ele não, às vezes não escuta. É questão de perfil, começa, né? Existem profissionais que têm esse perfil, existem profissionais que não possuem esse perfil. Eu, particularmente, quando ainda era acadêmico de arquitetura, olhava ali, poxa, sociologia de novo. Para que sociologia? Porra, vou ficar lá dentro de na sala de aula, ouvindo, aprendendo sobre sociologia. Quero fazer. Na verdade, é uma das matérias mais importantes para o arquiteto, porque o arquiteto, ele é o generalista, ou deveria ser o generalista. Né? Se a gente fala em grade, se a gente fala em NBR, o arquiteto é um generalista, ou seja, ele tem que conhecer um pouquinho de tudo para poder ter uma visão mais abrangente sobre uma situação. Né? E você, sem ter empatia, né? Sem conseguir entender e aplicar uma governança que você rapidamente entende na hora que você entra numa reunião, na hora que você começa a participar de um projeto, né? Você não consegue extrair das pessoas o melhor que elas podem dar para aquele projeto. Né? Então você tem que potencializar, né, aquelas pessoas que estão podendo, né, com aquelas poucas horas, às vezes, que se dedicam a um projeto, né, você tem que extrair o melhor delas para que, de fato, elas tenham no futuro aquela necessidade atendida. Porque você, num curto prazo, vamos assim dizer, você tem que interpretar o que essa pessoa está te passando e entender todo um processo da empresa, né? E tem que gerir conflitos, muitas vezes. E às vezes você entende posições divergentes, você às vezes tem que encontrar um meio termo para conduzir aquilo, ou tem que direcionar de fato para aquela situação, desmistificando o outro ponto de vista, mas como tu é um terceiro, às vezes você tem até um pouco mais de facilidade em poder colocar uma posição e ajudar nessa gestão de conflitos aí. É o dia a dia, né, do convívio social, e o ser humano só chegou onde chegou por causa disso, né? Até eu ia fazer essa pergunta aqui. Como criar um ambiente mais decisivo, mais técnico, né, e menos reativo, né? Porque muias vezes você tem essas tomadas de decisões e muitas vezes você ser confrontado, principalmente quem é leigo, pensa de uma forma e você vai vir com uma outra ideia. Como fazer com que essa sua ideia seja não imposta, mas que eles aceitem isso, acatem isso de uma forma, sim, você está certo e eu que sou o dono estou errado.
Não é sempre assim, né, Wander? Mas o mais importante... Esse é aquele caso que a gente... Muitos casos. Né? É em Joinville, né? Até às vezes é complicado, porque às vezes tu tá fazendo um projeto mesmo industrial, às vezes você tá com o marido e com a esposa. E não é em Joinville isso, né? E às vezes... talvez sim, não sei, né? Talvez. Isso às vezes acontece até uma outra questão, que é extra reunião, acaba refletindo numa reunião, né? E a gente tem que saber orientar. Volto a dizer, é tudo uma questão de empatia, né? Às vezes tem assunto que é melhor você não deixar para a reunião naquele momento, deixa para um outro momento. Pula para não... Direciona para o próximo, né? Para evitar esse tipo de conflito, né? Até porque, veja bem, 99% dos projetos, as pessoas que estão participando, né, de uma ampliação, de uma nova unidade, de uma reforma, né, elas não são dedicadas para aquilo. Ou seja, elas estão abrindo mão de uma outra função que elas possuem para poder participar daquilo. Ou seja, você tem que aproveitar o máximo possível aquele pouco tempo que ela tem, tirar delas também um pouco da responsabilidade, né? Querendo ou não, a gente está sendo contratado para poder colaborar, né? E ao mesmo tempo... Você está sendo pago para isso, né? Está sendo pago para isso, né? Só que sim, se você não tiver uma metodologia, se você não tiver uma forma de registrar tudo aquilo que foi decidido, isso é importante, para que, se necessário, você tenha como rastrear o porquê que se chegou naquela situação, aí você pode se complicar, né? Você pode acabar ficando, né? Agora, se você tem tudo registradinho, rastreado, eu vou fazer uma muitas vezes acaba orientando bem. Eu vou fazer uma pergunta pouco... Na fervidinha? Já aconteceu de você ter que fazer isso em contragosto? Você fez o projeto, planejou, executou dessa forma e deu errado, assim, ó, eu quero fazer dessa forma e vai ser dessa forma que eu quero, e depois deu errado? Já aconteceu. Uma coisa que eu sempre destaco é o seguinte: a visão do arquiteto lá dos anos 70 era muito mais aquele profissional que trazia a solução. Certo. Ele trazia a solução. Ele tinha essa posição, né? Já acredito que os arquitetos modernos, eles têm que elaborar uma solução para aquilo que o cliente precisa. E nós temos que saber também que, embora façamos isso como se nós fôssemos quem fossem usar, que aquilo vai ser usado por uma outra pessoa, né? Então, muitas vezes, se não é um problema, mesmo que você não goste daquela solução, você tem que fazer, porque quem vai usar aquilo é o dono, é o gerente, é o diretor, é o empregado, é o chefe. Por mais que a norma muitas vezes fale isso, mas é aquilo que tu comentou, né? Às vezes o modus operandi deles é dessa forma e é assim que eu gosto, é assim que nós fomos acostumados. Que eu sempre fiz. A maior conversa é essa, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? E daí assim, mudança sempre gera conflitos, né? Sempre gera essa dor, essa meia... Sempre. Existe a dúvida, existe a dor, né? Mas de novo, né? Eu sempre lembro de um projeto que fizemos aqui em Santa Catarina, né? No setor automobilístico. Fizemos juntos, né? Existia quase que uma orquestra de como fazer uma mudança. Existia o change request e o change order, né? Sim, ou seja, o primeiro, o change order é aquela solicitação de mudança vertical, vem do dono. Eu quero isso. Assim. Existia uma forma de lidar com aquela situação, né? Que envolviam vários departamentos, tipo, se for sim, faz isso, se for não, faz assado. E existia o change request, que era algum gestor de um escalão inferior aos donos, aos sponsors ali, que também tinha todo um caminho, e como registrar isso, e como controlar essa mudança, né? Só que, inclusive, depois de findado esse projeto, eu procurei muito por normas de as-built, e não existe no mundo, pasmem. Até lanço um desafio no podcast. Se alguém encontrar uma norma técnica brasileira ou internacional
que fale sobre as-built, manda aqui para o podcast para a gente poder analisar. Não existe. Então, nós, claro, na GPS criamos uma metodologia para que os nossos clientes a sigam, para podermos nos colocar, inclusive, à disposição de fazer ou não mudanças, registrar ou não mudanças, assumir responsabilidade técnica ou não por mudanças. Até isso é comentar aqui, ó, implantação no mundo real, né? Que é um próximo bloco que eu iria comentar, que é qual que é o choque entre o planejamento versus execução, que é isso que você estava comentando, porque muitas vezes, quando você, às vezes está tudo, como é que diríamos, o papel aceita tudo, né? Mas daí chega no local, puta merda, eu acho que ele fez assim, mas não é assim que eu quero. Muitas vezes isso é algo recorrente, né? Às vezes é verdade. De fato, você não conseguiu mostrar para o teu cliente a ideia, ele até pode ter aprovado aquilo. Imagens, maquetes. Por mais que hoje você construa virtualmente no BIM todo o projeto, com todas as instalações, gire, faça vídeo, entre, saia. O cliente não tem essa visão espacial. E às vezes não tem nem tempo. Nem tempo ou até naquele momento ele nem estava com a cabeça. Não. Então a gente tem que saber também, de novo, tem que saber se colocar no lugar do outro, tem que saber ter empatia, né? E quando há tempo para fazer melhor, se o cliente assim o quiser, por que não? Né? Faz parte de um processo. Eu acho que isso é importante, né? Porque quando ele começa a sair do papel, existem essas divergências, né? Então acho que tem que ter obras rodoviárias também, fazendo obras rodoviárias também, você se depara com vários conflitos ao longo da sua execução. O que nós temos que ter é ter uma rápida resolução desses problemas. Que a obra não pode parar. A obra não pode parar e ele também tem que estar com a logística em andamento. E isso também é uma outra questão, né? Principalmente quando você tem expansão de fábrica, onde você prevê uma... Não pode parar a produção. Não pode parar a produção. Não pode atrapalhar a produção. Ou não pode atrapalhar aquilo que já está em produção. Mas aquilo que às vezes tu pensa... atrapalhou em algum momento, né? Então, às vezes, você tem que... Nós fizemos recentemente um projeto, Wander, se me permite, claro, que era muito grande, é muito grande, que tinha sido pensado em startar a primeira fase em 2015 e as obras não parariam até 2030 na indústria de alimentos para exportação, ou seja, um nível de exigência sanitária absurda. Como é que eu vou fazer com que as obras continuem acontecendo com o pessoal lá dentro produzindo sem poder gerar pó, sem poder abrir parede, né, sem poder interromper uma tubulação de efluente, né? Então vê o nível de complexidade, né? Naquele caso a gente fez o quê? Com que a obra acontecesse de dentro para fora. Ou seja, todo o acesso sanitário ele se daria pelo centro e normalmente é por uma das laterais, né, para que a outra amplie. Nesse caso, como era muita ampliação, a gente inverteu tudo. A gente fez com que todo mundo chegasse pelo centro e as coisas fossem construindo para fora. Para que as obras pudessem estar sempre distantes da área produtiva operante. Né? Então, de novo, vem a questão do plano diretor. Se você não sabe disso, imagina se o cliente não nos fala disso. Não, eu quero isso aqui, ó, primeira fase, me faz o projeto aqui, papapá. Aí, pô, mas eu não te falei que eu queria já em 2 anos aumentar a estocagem, aumentar o processamento de salsicha? Teve um cliente que me permite, da região central de São Paulo, não lembro, não recordo nem o nome, na verdade nem me recordo mesmo, mas ele tinha questão também de faseamento, e onde que tinha terraplenagem dentro... Ele queria fazer a terraplenagem também, né? Fazer a terraplenagem. Tá falando. A gente se debateu um monte, porque pensa que ele fez quase que um U, e a terraplenagem estava nesse U aqui. Então, por questões econômicas, claro que nós estamos falando de alguns milhões, né, de investimento. E como tirar esse material daqui? Como lidar com a drenagem, né? Como lidar com a drenagem, que era o ponto decisor desse processo. Uma coisa é você iniciar uma obra nova, tudo novo, um pouco mais fácil. Agora, pegar uma obra existente,
Eu quando posso... trabalhar com o coração batendo. Eu quando posso, eu sempre recomendo. Não, assim, a obra de terraplenagem, tu até pode não fazer o acabamento dela, mas o macro faz tudo. Tem que fazer de uma vez só e deixar pronto. Os níveis. Que a drenagem macro já fica até porque arrumada, depois fica limpo, né? Eu acho que a área fica limpa, fica protegida. Você vai entrar com barro, investimento vegetal. Ou entra ou sai. Uma barbaridade. Poeira, são coisas assim. É algo que a gente não tocou muito aqui nesse assunto, mas a questão ambiental acho que também é um ponto a ser... Muito bem lembrado. Assim, é o primeiro ponto a ser lembrado. Porque hoje em dia, por razões óbvias, né, a visão ambiental ela é fundamental. Né? E às vezes você relega a uma segunda importância, ou até às vezes terceira importância, e aí você desenvolve todo um trabalho, dá de frente com o impeditivo legal, e você tem que voltar lá para o início e reiniciar todo um processo de desenvolvimento. Então isso volta àquilo que até o Ramos que tinha mencionado no início nesse nosso bate-papo, que é a escolha do terreno também, né? Sim, tá diretamente atrelado. E fazer um bom estudo ambiental, fazer um estudo topográfico, porque muitas vezes acabam sendo esquecidos ou deixados num segundo plano por questões econômicas. Às vezes uma economia tão banal, porque é um valor irrisório perto total do investimento. E que é isso que a gente tem que desmistificar, né, com empresários e tudo mais, que o que nós gastamos, na verdade assim, não é a palavra gastar, investimos em projeto, em planejamento, se reflete daqui a 5, 10, 15 anos. Diretamente. É isso que nós temos que vender. Eu acho que nós nos pagamos só pelo que nós vamos... Com certeza. Não gerar de incômodo futuro. E custos, né? E às vezes, por mais que você faça as avaliações, ainda acontecem problemas. Sim, imagina. Imagina sem fazer. Né? E é uma economia, eu considero uma economia boa. Você contrata aquele profissional não tão bom, ele esquece de avaliar alguma coisa, depois está pronto. Quanto é que custa para o empresário ter que quebrar, parar, produção? Nós já tivemos situações em que seguimos, inclusive, a norma técnica do número de sondagens, né? Que é raríssimo as pessoas entenderem e fazerem, né? E mesmo assim, bem aonde tinha que ser feito, porque a topografia indicava que ali era a melhor localização para fazer uma galeria técnica, para conduzir os resíduos de um frigorífico, bem ali tinha um afloramento rochoso, estava muito próximo da superfície e não tinha furo naquele lugar. Tinha como... O cara começou a escavar 1 metro, já pegou rocha. E no terreno inteiro não tinha rocha. Tinha um trecho, putz. Bem ali. Bem ali. Daí então, vai culpar o projeto. Azar existe, com certeza. Também né? tem algumas... Mas tem coisas que se pode controlar, outras que não se pode. Né? E uma pergunta aqui ainda desse bloco da parte de implantação. Existe algum momento que você pode chegar assim, olha, esse plano diretor não está adequado, eu tenho que parar e rever? Vamos supor que ele já está em fase de implantação, eu preciso dar uma ajustada? Tem algum ponto assim que... Muito. E isso é muito recorrente, né? Primeiro, porque às vezes não se tem uma visão do sistema construtivo, né? As pessoas às vezes se prendem muito ao layout, certo, mas não olham o sistema construtivo. Já aconteceu isso, né? Nossa, uma barbaridade. Mudar o sistema construtivo muda o projeto também. Muda o projeto, muda tudo. Exatamente. Né? Então você tem que atrelar as coisas, né? E aí sistema de fluxo viário, acesso de pessoas, estacionamentos, controles de acesso de pessoas e veículos, gerenciamento de resíduos, canteiro de obra. Às vezes o cara esquece, tá, mas onde é que eu vou botar o meu canteiro de obra? Não tem onde o cara botar o canteiro de obra. Botar o canteiro de obra aonde? Tem que alugar um terreno do vizinho. Ou o tamanho do terreno. Ou o terreno, ou ele previu tanta coisa que o canteiro... O que sobrou foi o morro e não é para o cara botar o canteiro. Isso acontece. Né? Então, sim, são detalhes que parece que passam desapercebidos.
E por isso que daí existe a necessidade aí de contratar empresas, né, que tenham esse poder de verificar tudo essa isso. Experiência, visão, né? Onde daí tanto a parte de plano diretor, como também com TDP, né, que é terraplanagem, drenagem, pavimentação, alimentação de energia. Tudo isso numa sinergia entre essas disciplinas ou entre essas modalidades vão ser essenciais aí ao sucesso. Eu refriso sempre condicionantes físicos, condicionantes legais e condicionantes do negócio. Porque veja bem, o cliente ele pode hoje estar querendo fazer um produto para um determinado mercado, mas ele tem pretensão de poder vender esse produto para um outro mercado em X tempo. Peraí, se eu não sei disso, eu posso acabar projetando algo para ele que não atende uma determinada norma. Estou falando aí, por exemplo, de norma alimentar, é um exemplo. Mas podem ter muitas outras, e vocês sabem melhor do que ninguém que normas também mudam. Então você ter uma empresa experiente, sim, aliada, né, partícipe dos órgãos, dos organismos, sejam eles municipais, estaduais e até federais, para poder estar ao par de tudo aquilo que está tramitando, de possíveis mudanças, só nessa questão ambiental, né? De APP, vai e volta, vai e volta. Quantos clientes nossos, nesse vai e volta, acabaram optando pelo melhor para eles e agora estão com obra embargada? Né? Porque não tiveram uma assessoria. Ou não escutaram os seus assessores também, na hora que ele falou, olha, não vai para aí que vai dar problema. Aí não, vai dar, e aí problema feito. E aí para resolver isso é meses, né? Meses, às vezes até embarga a obra e para por aí o investimento. Você é um cara que tem muita experiência, né? Que a gente percebe e conhecemos de longa data. Então, isso já é até a próxima pergunta, você até antecipou já. Os erros que acontecem com maior frequência num plano diretor, então você meio que já apontou, né? Essa questão até primeiramente não escutar os teus consultores, né? Mas o que mais tu vê de problema? Assim? Nós já fizemos planos diretores, Ramuski e Vander, justamente para ajudar o cliente a encontrar o terreno ideal para ele. Sim, que é o início do processo, né? Porque você não precisa fazer um plano diretor já tendo um terreno. É claro que fica mais fácil para quem vai fazer um plano diretor trabalhar em cima daquilo que ele já tem de informação, mesmo que ela seja ruim, né? Você sabe, você tem os limitantes. Quando você trabalha num universo tão amplo, né? Só que se você analisa um fluxo, vê o que melhorar nesse fluxo, seja de pessoas, produtos, insumos, resíduos, o que quer que seja. Sabe-se o que vai ser aperfeiçoado no sistema produtivo. Sabe-se o quanto se quer crescer, a curto, médio e longo prazo. Você consegue dizer para ele, olha, o teu terreno, com base nesse layout aqui, deveria ter pelo menos tanto por tanto, sabendo que reserva legal no estado X é de tanto, né? Tem que dar sobra por causa de topografia. Na verdade, são as premissas. Ou seja, você orienta ele. As premissas iniciais, né? Você tem que fazer quase um questionário, fazer uma simulação. Uma simulação de tudo que você precisa, qual é o número de funcionários, qual que é a tua perspectiva de expansão, equipamentos, até o tipo de equipamentos que você vai utilizar, porque daí isso influencia no piso. Claro. Porque já aconteceu clientes nossos que botam equipamentos não condizentes com o piso. Isso. Nós já tivemos clientes, Wander, que eles disseram assim: não, esse trecho aqui tu faz com 5 toneladas por metro quadrado. Esse daqui faz para 2. Piso estaqueado. Aí não, aqui nós vamos pintar no chão aqui o que é 5 e o que é 2. O cara não vai se confundir. E se ele muda o layout depois? Imagina se o cara com a empilhadeira cheia de chapa não deu uma bobeada ali, entrou na área do 2 e a caca que deu. Indo nessa linha de erros. Que existe o fator humano, a gente não pode esquecer o fator humano. Todos nós somos falíveis, né? Sim. Teve algum erro que pareceu que era pequeno no início e depois acabou se transformando numa bola de neve ou numa outra que complicou mais? Lembrei de aconteceu com um cliente nosso do Paraná, está muito relacionado no que vocês trabalham, né? Parte de infraestrutura. Solos moles. Né? Como trabalhar com solos moles?
Como trabalhar com solos de alta carga orgânica. É aquilo, né, que o Ramusco tinha comentado, né? Existem várias, até ou você tem o tempo para recalcar, ou para fazer uma troca de solo, ou você tem que fazer um investimento maior, daí depende muito do teu payback, né? Se você quer gastar já logo no início um valor e ter como ter esse retorno a curto prazo, ou... Mas eu vou te citar um exemplo interessante de carga orgânica. Acho que isso a gente nunca conversou. Não. Lagoas e tratamento de efluente. Né? Normalmente você faz uma tubulação para dissipar os gases que porventura venham a migrar. Você impermeabiliza em cima disso o solo com manta elastomérica para você poder conter o líquido, seja ele tratado ou em tratamento, né? Para ter a função que aquela lagoa tem que ter. Né, aeróbica, anaeróbica, polimento, seja lá o que for. Né? Só que se você não cuida desse dreno, não o projeta bem, e nesse caso existem até mantas que tem justamente na sua manta já esse dreno, né? O que acontece? Isso cria gases, esse gás, né, expulsa essa manta, essa água inteira é retirada da sua lagoa e vocês imaginam o resultado de uma situação como essa, né? Então, isso daí pode parecer... Isso é engenharia, talvez seja uma das engenharias mais negligenciadas que se tem, porque ninguém quer lidar muito com efluente, né? Tem uma lagoa lá, suja, né? Água suja. Mas imagina um problema ambiental que uma engenharia falha, né? Sim. O dano ambiental que pode ocasionar? Ou uma falta de uma análise de solo naquela região apropriada pode gerar para o cliente, né? Ambientalmente falando, pode ser uma catástrofe, dependendo do tamanho, das proporções que isso impacta, né? Sandro, hoje, você acha que hoje os empresários já têm uma visão um pouco melhor, que a engenharia tem que ser um pouco mais técnica, com profissionais de qualidade, ou ainda está naquele modus antigo que vão fazer uma engenharia barata e depois te dá um jeito? Isso não está mudando um pouco ou não? Eu acho que sim. Tá. Eu acho que a visão do empresário, ele está entendendo que ele contratando um projeto, ele tem mais informação para poder tomar a decisão correta. Mais segurança. Eu acho que sim. Isso evoluiu muito no empresariado de forma geral. O investimento em planos diretores aumentou exponencialmente nos últimos 20 anos. O pessoal realmente está investindo mais em planejamento. É claro que sempre existe margem para melhorar, né? Acho que ainda tem muito que evoluir aí. E também volta a frisar, né? De nada adianta fazer um plano diretor se você não fez um plano de negócio bem feito antes. E vocês sabem bem que o plano de negócio ele é feito para mudar. Ele tem uma visão, mas conforme a nossa política econômica, e o Brasil ele anda, né, nessa oscilação já há algum tempo, você tem que ir adaptando. E ele vai, de fato, impactar no plano diretor que você fez, né? Você tem que saber que o plano diretor ele é mutável, né? Aquele negócio, você tem X milhões para fazer esse investimento, te vira e resolve o projeto. Tem isso também? Tem. Eu até prefiro. Veja bem, eu até prefiro que o cliente me diga. Olha, 20 milhões eu estimei tanto. Das duas, uma, eu vou dizer para ele, ó, tchau, tô indo embora porque não dá. Eu vou dizer, não, beleza, eu acho que vamos trabalhar aqui, eu acho que tem como trabalhar, vamos ter que tomar uma decisão, vamos ter que postergar outras para não perdermos o foco, né? Porque é comum, né? Vocês sabem melhor do que ninguém, né? O cliente estima 10, acaba pagando 12, 15, se não o triplo, como tu comentou, né? Só que você sabe quanto, você já vai orientando, né? Eu estive num cliente recentemente no Paraná, e já há algum tempo não falava com o presidente, e ele acabou se tornando um amigo, porque também tem isso, né? O engenheiro, o arquiteto, se tem um bom trabalho, ele quase se torna da família daquela empresa, né? Existe essa sinergia, ela acaba se criando porque é nos momentos difíceis que os laços fortes se criam, né? Na verdade, tu vira parte da família, quase. Acaba praticamente virando parte da família, né? Ele chegou assim, tá aí o responsável
por pegar um budget de 30 e acabar me obrigando a fazer uma obra de 45? Só que ele sabia, claro, ele não teria comentado isso se ele soubesse que de fato existiam falhas. Foram justificados, né? Nesse budget feito originalmente, né? E talvez se a gente não tivesse trabalhado não fosse 45, fosse 50 ou 55, não sei, né? Esse multiverso, né? A criançada fala muito dos multiversos, infelizmente a engenharia ainda não consegue entender, tá? Se eu não tivesse tomado essa decisão, né? Qual seria o resultado? Sandro, uma pergunta então indo para essa linha aí, para esses acadêmicos e tudo mais, teve algum ponto, alguma experiência que você adquiriu aí que os livros e as normas e os manuais não te ensinam, assim, alguma coisa que tu aprendeu no dia a dia que, olha, o que tu tem de mais, tu extrai dessa tua experiência aí? Essa pergunta é capciosa, né, Wanda? Capciosa. Eu acho que sempre tem, né, Wanda? Extrai um pouquinho do convidado, tem que extrair um pouquinho. Eu acho que assim, a norma técnica é um norte, sim, né? É um limitante também. Eu às vezes digo que nós, brasileiros, de uma forma geral, a gente prefere perder tempo, às vezes, tentando encontrar os nossos limites do que simplesmente segue o trilho, né? Aperfeiçoa o trilho, né? Melhora ele, mas não fica tentando descobrir outras alternativas. Não que isso não deva ser feito, mas não sempre, né? Eu começo a lembrar de algumas situações, mas, poxa, vai desde uma necessidade de drenagem, por exemplo, até não especificar mais certos produtos que, mesmo sendo muito, muito bons, né, se você não tem uma boa mão de obra para lidar com um bom material, não usa o bom material, porque você vai jogar fora, vai fazer o cliente pagar ele. Então, né? São coisas assim que só a prática vai te dizer o que realmente é. Por mais que o livro, o manual, fale que isso dá para executar daquela forma, mas muitas vezes o que nós temos hoje de mão de obra dentro do país também faz com que tu tenha que, às vezes, optar por algo um pouco mais industrializado, mais pronto, mais singelo, mais simples do que... Às vezes até mais simples, claro. Veja bem, eu gosto muito de livro. Eu sou, talvez, os que defendam ainda a biblioteca física lá no escritório, né? Porque para muitos é só para pegar pó, né? Não, para mim ainda eu busco bastante, porque existem literaturas. Outro dia iniciei um projeto de armazenagem de grãos, de uma grande, em parceria com uma grande empresa fabricante de equipamentos nessa área. E aí eu disse, vocês esperam um minutinho? Aí eu fui lá na biblioteca, peguei um livro. O livro tinha sido escrito pelo fundador dessa empresa há 70 anos atrás, e eu tinha lá no escritório. Caraca. E é muito legal você entender dos conceitos, né? Por mais que você aperfeiçoe algumas questões, se você não sabe o conceito, a origem daquilo, né? De uma maneira certa, você não entende o porquê que se chegou naquele resultado. Então você entender um pouco dessa história, de onde surgiu e onde chegou, você não consegue aperfeiçoar ou melhorar aquilo, né? Então eu acho que esse conhecimento, claro, você vai adquirindo com o tempo, né, de mercado, né, estudando, conversando com pessoas experientes e assim vai. E vou fazer duas perguntas, Vou fazer duas perguntas assim que talvez uma complemente a outra. Teve algum projeto que mudou a sua forma de pensar? Assim, a forma de pensar sobre o planejamento? E se outra pergunta complementando, se fosse voltar no tempo, você faria algo diferente? Sim. houve esse projeto. Aliás, se tem algo que é muito apaixonante no mundo industrial, é que nenhum projeto é igual ao outro. Ou seja, você vai estar sempre lidando com por mais que seja o mesmo diferentes, produtos diferentes, formas de fazer os produtos, terrenos diferentes, né? Legislações municipais, estaduais diferentes.
Então você não... E até você internacionais, né? Internacionais também. Você não trabalha só a nível Brasil. É verdade. Você atua a nível internacional. Então isso é importante também frisar aqui que o conceito que você tem não se aplica nem só no Brasil, mas sim em outros... É verdade. Assim, plantas industriais de empresas que vêm para o Brasil, que você deve ter também, tudo, né? muitos. Padrão internacional disso, mexicano, tropicalizar aqui. É isso aí. Mas assim, voltando à pergunta, o que você aprendeu com algo que você fez e se você faria algo diferente em alguma outra trabalho? Existiram, claro, projetos desafiadores, né? Acho que todos nós temos os nossos top 5, né? Certo. O meu tem o da automotiva. Esse foi o que eu mais lembro e esse marcou muito, né? Esse por um momento pessoal meu, que eu estava passando ali, filho pequenininho, né? Eu lembro que até levou pro canteiro de obras. Canteiro de obra, a inauguração foi junto. A sua esposa acho que estava lá no foi junto, tive que morar um tempo, né, fora de casa com eles dois. Tinha recém-vindo da George Washington também, projeto internacional, um nível de exigência absurdo, né? Sim. Um nível de maturidade, né? Que é um termo que a gente usa muito no gerenciamento de projetos, né? Então, para mim, aquele projeto, ele mostrou o quanto os sponsors, se bem alinhados, podem trabalhar com suas equipes comandadas para alinhar o nível de maturidade e alcançar os objetivos de um projeto. Ou seja, não é porque você tem um nível de gerenciamento de projeto muito alto que você tem que exigir que os teus contratados cheguem no mesmo nível. Ali foi muito claro, eles tiveram que baixar um pouquinho o nível de exigência, ainda atendendo a todos os padrões de qualidade que eles possuem, na verdade, para que então a gente pudesse de fato alcançá-lo. A primeira vez que um cliente pagou uma capacitação para uma empresa escolhida para fazer as obras e os projetos, né? Ou seja, foi uma aprendizagem absurda. A Azimuth esteve presente nessa obra que você está se referindo, e assim, para a Azimuth, juntamente com a GPS Cal, foi assim um case de sucesso. Divisor de águas, digamos assim. Até porque é o seguinte, nesse projeto específico teve a variante que era o tempo. O tempo era o inimigo nosso, na verdade. Então era assim, com todo esse grau de exigência, atrelado ainda um tempo que esse aqui, não podíamos passar, né? Na verdade nem era uma variável, era um ponto fixo. É estudar, né? Existem normas, existem métodos, né? Minimizar erros. Então nesse caso em específico, poxa, Lean Manufacturing, construção enxuta, TACT, foi tudo colocado na mesa e vamos trabalhar com isso tudo, pessoal, para vencer o objetivo, né? E foi alcançado. Com muito mérito. Eu lembro que a drenagem foi um ponto determinante, porque assim, eles queriam o mínimo de drenagem possível. E tinha que ser uma drenagem, então assim, que fosse rápida de ser executada. Então até pensamos numa drenagem tudo superficial, então ficou tudo superficial praticamente. Para evitar e para facilitar manutenções futuras. Então tudo isso foi uma forma que nós vimos na época que... Mas vamos pegar esse mesmo exemplo para dizer o que poderia ter sido feito melhor para impedir um arrependimento. Lembra que essas redes assorearam. Justamente porque foi uma economia. Exatamente. E eu, inclusive, eu já tinha o conhecimento para poder, quem sabe, ter sugerido uma prevenção. Porque essa prevenção, ela está muito da certificação LEED. Sim. Que é proteger as bocas de lobo durante os períodos de execução para evitar o assoreamento com material de obra. Né? Isso aconteceu. Só que é claro, não criou-se uma rotina. Também, né? O aterro foi feito. O aterro é tudo com areia. Com areia. Com areia. Né? Então, por isso, de novo, a experiência, né? E o que é mais legal também, eu digo muito isso. Na área industrial, você não consegue se especializar só num determinado segmento. O que é bacana. Porque você acaba usando a experiência que você adquiriu num outro cliente que faz uma outra coisa. Totalmente diferente. E que acaba, às vezes, favorecendo um outro cliente de uma outra área totalmente diferente.
Puxa, quando nós fizemos o primeiro sistema de tratamento de efluente, foi para uma empresa têxtil, lá nos anos 80. E quem foi que fez o primeiro frigorífico com reuso de água? Nós, aperfeiçoando um sistema usado para o setor têxtil. Porque você viu que aquilo era algo que... Como fazer. E o quão importante é. Né? Então, só consegue isso quem? Quem se forma bem, quem está acompanhado de bons profissionais, quem tem boas oportunidades, quem se mantém atualizado e quem persiste no mercado. E aí você consegue, de fato, ganhar bagagem, ganhar casca para poder enfrentar esses desafios. Né? Você está lendo até os blocos aqui. Não estou lendo nada. Está bem atrelado ao próximo bloco, que fala justamente do futuro do planejamento industrial, que é justamente essa mudança de pensamento dos empresários, né? Acho que tem a ver muito com a forma de repensar os planos diretores, de estar um pouco mais antenados e ser um pouco mais assertivos, para que, claro, que isso depende muito de cada caso, mas eu acho que o conceito está se adaptando para que possamos tomar essas decisões mais... Eu acho que a dificuldade, né, de agora em diante, assim, Vandri, a gente já enfrenta em alguns cases, flexibilidade. Sim. Dinâmica, né? Porque o avanço tecnológico, ele está sendo mais rápido do que a construção de um prédio. Certo. Às vezes o cliente ele compra claro, às vezes ele compra um equipamento e aí tu demora 1 ano para construir o prédio, nesse inteirinho já surgiu o 2.0, o 3.0, o 4.0. E tudo isso já vai mudando, porque dependendo do tipo de equipamento, você tem que mudar, ele muda as dimensões, a base, a necessidade de infraestrutura, água, energia, tratamento de efluente. Porque ele tem da IA também, agora é uma nova tecnologia que está aparecendo. Sim, a IA tem tudo a ver, né? E aí, por exemplo, uma outra situação que eu já era para ter comentado antes. Uma das primeiras perguntas que eu faço num plano diretor e quebra as pernas de todo mundo. Qual é a seguradora? A seguradora é nacional ou é internacional? Isso influencia diretamente no teu... Diretamente no sistema construtivo, né? E claro, no preço do seguro que o cliente vai pagar depois, né? Então, se não tem essa informação, isso pode mudar totalmente, né? Eu vou submeter... É uma coisa. É claro. Nossa, seguradora, né, que... Principalmente Sprinkler, por exemplo, quando a gente vai fazer projeto de incêndio, nós, Azimuth, né? A primeira pergunta que nós fazemos assim, vai ter seguradora ou não vai ter seguradora? Porque o órgão, muitas vezes, ele vê a norma. O seguro, ele vê além da norma. E você sabe melhor do que ninguém que existem projetos aprovados pelo bombeiro que não estão conseguindo seguradoras para segurá-los. Mesmo assinado lá pelo bombeiro, não, mas eu não vou dar meu seguro aqui por causa disso. Ou seja, você tem que estar... Nosso cliente aqui de Perebela, nós fizemos gerenciamento. Sim. O bombeiro aprovou. Aqueles voluntários aprovou e ele queria aprovar no militar. Aí não conseguiu mais. Porque no militar, senão o seguro não avalizava, né? Não avalizava. Bem na transição ali, né? Transição, isso até um tempo atrás. Então esse conhecimento regional também é muito importante. E daí o cara tinha que adaptar toda uma engenharia de segurança, de incêndio para poder atender. Custo, né? E uma pergunta, claro que indo para o lado ambiental, sustentabilidade. As empresas têm se adaptado a essa no plano diretor? Porque você comentaste antes de reuso. Só que, cara, reuso é algo assim que tem um custo grande, altíssimo. Alto. E como eles têm assim se mostrado aptos ou é um pouco mais ainda embrionário? Olha, Wander, eu posso estar errado, mas mais de 75% dos casos eles já pedem quesitos de sustentabilidade. Já. Pelo menos a previsão. Porque cá entre nós, você vai fazer uma cobertura de um galpão. Você colocar 15 quilos a mais por metro quadrado para prever a possibilidade da instalação de uma placa fotovoltaica é um investimento desse tamanho que tu faz a mais. Né? Sim. O fato de você prever mais outros 15 quilos por metro quadrado para depois talvez botar uma rede de sprinkler também é isso daqui a mais, né? Então você tem que antever essas situações, né? Só que é claro, nem sempre dá para fazer tudo,
E às vezes a sustentabilidade... Reuso de água que acho que é um pouco mais complicado, porque ele tem um processo... É isso que eu ia falar. Às vezes é uma necessidade, né? A água, poxa... É escassa. É escassa. Aqui no e Brasil, cada vez mais. E você tem não que... é tanto, mas já tá E existem plantas que, às vezes, processos industriais que precisam de muita água. muita água. Muito. Você tem que reaproveitar. Refrigeração. Você quase que é obrigado a fazer isso. E é claro, você transformar algo necessário, né, para melhorar a tua imagem como empresa no atendimento a quesitos de sustentabilidade, é ótimo. Sandro, uma das últimas perguntas aí, a gente já vai para o final, encerramento, já estamos acabando. Vamos lá. Já passou 1h20, não parece. Meu Deus. Não parece, mas já... Já vamos fazer o episódio 2 já vamos lembrar. Já deixar aí o próximo aí, episódio 2. Hoje, existe algo nesse plano diretor que é diferencial e que não é obrigatório e daqui a pouco vai se tornar uma obrigação? Tem algo que podemos dizer assim, olha, isso aqui hoje é um diferencial do plano diretor, mas daqui a pouco é uma obrigação a ter. Pensando nas questões, principalmente ambientais, talvez, pensando nas questões... Assim, me ocorreu, Wander, uma questão que eu sempre coloco para os clientes, até tem um case que ficou muito marcado para mim nesse sentido. Eu acho que todo empreendimento ele tem que ser visto como um negócio. Certo? Então, quando você pensa num plano diretor, é muito importante que você não avalie só o quanto que aquele investimento vai poder traduzir de rentabilidade para o cliente para fazer aquele produto, mas não tirar dele a possibilidade de arrendar, vender total ou parcialmente, fazer com que aquele empreendimento às vezes possa até atender outro segmento industrial. Tem zoneamento, né? Mexe com zoneamento. Por isso um pouco da flexibilidade, né? Então, é muito importante que você entenda do cliente isso, porque hoje, eu volto a falar da palavra da flexibilidade, ele é muito importante para o negócio, né? Eu me lembro, por exemplo, de um empreendimento que a gente fez, de vários diferentes frigoríficos, frango, suíno, bovino, industrializados e tudo mais, em que uma das premissas do plano diretor era, se eu tiver que vender um deles, dá para vender depois? Veja bem, eu capto água, eu trato a água antes de usar, eu faço o processo, eu tenho acesso de pessoas, eu tenho acesso de veículos, eu tenho a saída, né, desse produto acabado, essa água vai ter que ser tratada, eu vou ter que gerar um vapor, vou ter que gerar um frio, né? Se eu tiver que separar uma planta da outra, eu consigo? É uma questão muito importante de ser pensada. Eu acho que a evolução dos planos diretores, ela tem que ter um pouco dessa visão, né? Esse outro cliente que eu lembrei, a gente foi contratado para dimensionar um plano diretor que tinha 7 fases. 7 fases. Caraca. E cada fase não necessariamente era a ampliação da capacidade produtiva, era também a inserção de produtos novos. Muitos até sigilosos, ele não queria nem nos dizer. Ele só dizia, ó, aqui tem que ter X metros quadrados, eu preciso ter esse acesso, tem que estar perto disso, disso. Eu nem sabia exatamente o que ele ia fazer. Também tem isso, no setor industrial existe o sigilo, né? Por mais que você assine lá um documento, o cliente quer deixar aquilo, né, fechado. Fechado, até porque existe muita espionagem. Muita espionagem industrial, né? E uma das questões que já estava gerando para ele um problema era na estocagem do produto acabado e na melhora da estrutura administrativa, física, de atendimento do colaborador, prédio administrativo, treinamento, essas coisas. Uma indústria já de muitas gerações, né? Aqueles prédios mais antigos e tal, e ele estava nos contratando para um terreno novo, né? E na hora de estudar a topografia, era impossível deixar tudo no mesmo platô. Era impossível. Então, poxa, a gente foi estudando, quando fosse fazer um e aquilo que era para ele a primeira necessidade, ele acabou vendo que, como surgiu a oportunidade na topografia de resolver esse primeiro gargalo, que embora importante, não estava como a primeira necessidade, peraí, então eu vou fazer aqui, vou resolver o meu problema, inclusive, se depois eu fizer o resto e eu tiver a mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo, fizer lá em cima, eu posso até vender esse outro negócio, posso alugar para um outro
para o outro parceiro, cliente, né? Esse outro negócio, porque a guarita já foi pensada, a balança rodoviária foi pensada, para poder derivar e as plantas poderem existir independente uma da outra. Então, eu acho que essa flexibilidade talvez seja uma das questões que mais tem que ser pensadas nos planos diretores do futuro. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, acho que ficou bem, né, esclarecedor todos esses pontos. E só uma pergunta última, eu juro que é a última. Não vai ser mais capciosa. Não, acho que não. Tá bom. Existe algum setor, alguma empresa que vai sofrer mais com essa falta de planejamento nesses planos diretores? Existe alguma empresa assim, ó, hoje o foco está nesse nicho de mercado, ó, esse nicho de mercado é segmento. Eu vejo assim, ó, eu sou um grande defensor do agronegócio. Ele continua sendo a força motriz desse nosso Brasil gigantesco. Né? Vocês sabem que o Brasil, embora seja autossustentável em muitas das matrizes, né, alimentares que ele possui, ele ainda depende de algumas importações, né? Vamos citar aí trigo, vamos citar aí fertilizantes, né, de tudo quanto é tipo, né? Então, acredito eu que ainda se tem muito a evoluir no Brasil nessa área da indústria química, né, no aperfeiçoamento da indústria química, para nos tornarmos, né, mais sustentáveis internamente, né? E continuaremos sendo, acho que eternamente, se tudo caminhar como se caminha, o fornecedor de alimento mundial, né? Então, nós sofremos muitas exigências de qualidade de fora para dentro. O Brasil sempre foi muito bom em entender, absorver e fazer aquilo que se é exigido. Me refiro ao mercado americano, mercado chinês, mercado europeu, né? Que lá fora eles não conseguem com as suas plantas, aqui eles nos pedem e a gente consegue ainda fazer pela abundância que nós temos, né? Só que é claro, com a sua... sem logística, sem melhores linhas de energia, né? Sem o aperfeiçoamento das nossas normas ambientais, né? Vai ser um grande entrave. A gente tem alguns clientes aí que recentemente a obra não foi para frente em função de questões de energia, né? Da região centro-oeste é uma região grande, mas o empreendimento lá não saiu ainda porque não tem infra para chegar. Não tem infra para chegar a parte elétrica. Na área de agronegócio, falando em ferrovia, que está um pouquinho melhor, né? Ferrovia? A parte logística? É um sistema de transporte muito mais barato que o rodoviário. Muito mais barato. Mas ainda o modal ainda é muito incipiente, né? A própria cabotagem já melhorou bastante. Você vai para a Austrália, você não vê caminhão. É só aquelas trem lá e custo baixíssimo. É que você, numa composição, você tira... Quantos caminhões? Você fazer o transporte rodoviário com produto químico, né, com fertilizante, né, com o próprio grão, né? Poxa, o Brasil perde mais de 10% da safra de soja e milho nas estradas, né? Então são números assim que se bem trabalhados, né, que se bem investidos corretamente, com responsabilidade, com seriedade, o Brasil vai continuar sendo, e quem sabe um dia irá se concretizar no lugar que ele merece estar, né? Então tá. Pessoal, última pergunta. Por que contratar, então, a GPS junto com as Azimut juntos? Por quê? Por quê? Então, a gente falou várias vezes isso, né, Ramonski? Eu entendo que a experiência ela é fundamental. Né? Você ter tropeçado, ter se reerguido, ter se refeito, né? Você ter evoluído, esse know-how, né? É fundamental hoje no mercado, principalmente no setor industrial, em que você tem que ser assertivo, rápido, né? Para atender as demandas, né? Eu sempre falo isso para os nossos colaboradores lá. Nós trabalhamos no mundo industrial, portanto, nós temos que pensar em escala industrial. Não é fazer um projeto residencial, não é fazer um projeto de interiores, né? Que tem uma outra demanda. O industrial, ele tem uma outra velocidade,
né? Sim, tem então, uma pegada, são empresas como a minha e como a de vocês que tem essa bagagem, que tem essa estrutura, né? Que tem esse conhecimento que pode de fato agregar e ajudar esses clientes. Gera segurança para o cliente também, né, Sandro? Com certeza. Confiabilidade. Por aqui eu já fui, já errei. Por aqui eu já fui, deu certo, mas podia ter sido melhor. Por aqui deu certo, valeu a pena. Uma coisa importante das empresas, né? Idoneidade, credibilidade. Quantos anos tem? 25 anos, 25, só eu tenho de sócio. Então, GPS tem 31. 31, quer dizer, não somos nenhum amador sendo um projeto de... Não. Então, acho que é importante estarmos juntos e parabéns aí pelo seu histórico aí. E eu que agradeço aí a oportunidade, sempre gostei muito de trabalhar com vocês. Estamos trabalhando agora já em novos desafios e certamente virão muitos outros. Então tá bom. Quero deixar então aqui o agradecimento aí mais um episódio de um podcast. Esse acho que foi bem enriquecedor, com dúvidas aí, eu acho que dá para ter mais um, né? Mais um ou dois ainda podcasts, eu acho que... As ordens, como se diz, né? Eu agradeço aí imensamente aí a participação do Sandro. Eu acho que a participação dele, todo o conhecimento seu, Sandro, toda a sua experiência, toda a sua parte, a sua bagagem internacional. Então, assim, quem não conhece é o cara aí é o top das galáxias aí da questão da arquitetura industrial, juntamente com a Azimuth, que tem toda essa bagagem também de projetos de infraestrutura. Acho que nós nos complementamos. Complementamos, tem toda essa parte da expertise nessa área. Eu quero deixar aqui uma lembrança ao nosso amigo, parceiro, Sandro. Olha só. Essa aqui é uma lembrança singela nossa para você. Obrigado. Agradeço aí é o mínimo que a gente pode... Né? Olha só. Você mostrou um pouco do teu conhecimento. Eu acho que isso faz parte da empatia, de toda a parte da nossa sinergia que temos entre as empresas, que a sua experiência, a nossa experiência, esse aqui é a nossa lembrança do Grupo Azimuth, junto aí à GPS Cal. E conheço a residência aqui, já da época da pós de restauração. Sim, Obrigado, tá, pessoal? Um abraço. Obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio aqui, vai ter dentro em breve.